falando do capítulo 26 do livro de Gênesis. E começa o capítulo, queridos, lembrando, nós estamos contando a história desde lá do princípio, né? Adão, Eva, seus descendentes, Noé, enfim, e chegamos em capítulo 12, começa a falar de Abraão, seu chamado, aos seus 75 anos, ao seu filho nascendo aos seus 100 anos, aos 175 anos morrendo, enfim, né? Seus filhos agora casando com Rebeca, Ismael também, enfim. Agora então, no capítulo 26, fala sobre um episódio de Isaac em Gerar, tá? Terra ali dos filisteus. Diz assim, versículo 1, houve fome naquela terra. E a primeira questão importante aqui, que você precisa introspectar é isso. Estava havendo fome, ou seja, era um tempo de crise, era um tempo de dificuldades, era um tempo de coisas que fogem, porque tipo, pandemia, fome, esse tipo de coisa, gente, eles fogem ao controle, tem vários fatores. Fome por quê? Alguma coisa aconteceu, tá? Então, o que estava acontecendo aqui, o relato é que algo estava acontecendo, tá? Então, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, ou seja, era algo recorrente, era algo que não era só, né, nesse momento, mas já havia acontecido outras vezes, né? Então, deixa eu dar um play aqui. Muito bem, ponto, compartilhei. Deixa eu só desligar o som aqui, gente. Era algo que não era só, né, nesse momento, mas já havia acontecido outras vezes, né? Um pouquinho, gente, então, deixa eu dar um play aqui. Nós vamos ficar aqui, achei. Obrigado, desculpe. Então, olha só, queridos. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Então veja bem, fome aonde? Aonde eles estavam. Aonde eles estavam? Tá? Eles estavam ali na região de Canaã. Então eles vão aqui para Gerar. Tá? O Senhor apareceu a Isaac e disse, versos 2, não desça ao Egito, tá? Porque ele estava em direção ao Egito. Tá? Gerar é quase no meio do caminho ali. Não desça ao Egito. Quando Deus fala isso, irmãos, é por quê? E por que ele desceria ao Egito? Ele desceria ao Egito porque ali no Egito haveria provisão. Ali, apesar da fome, ali era um local de provisão. Ali era um lugar do Nilo, um lugar que havia condições de provimento de alimentos. Tá? Mas então é interessante, e é sempre assim, é isso que eu quero chamar a tua atenção. No momento de crise, de pandemia, de fome, normalmente quando nós somos conduzidos pela nossa natureza humana, nós vamos fazer um diagnóstico, um scan, né? Vamos escanear e vamos ver para onde tem as respostas que eu preciso para o momento. As respostas que eu tenho para o momento tem no Egito, então eu vou para lá, eu vou mudar para lá, ainda que temporariamente, para mim me socorrer. Esse é o pensamento humano, mas interessante que Deus contrapõe ao pensamento humano e à ação humana, porque a gente observa o seguinte, se o versos 2 está dizendo assim, o Senhor apareceu a Isaac, ele disse, não desça, é porque ele estava indo, ou ele tinha intenção de ir, Deus então precisa o quê? Barrá-lo. Mas interessante que como é que Deus fala para ele, não vá para o lugar onde é a tua resposta. Não faça aquilo que para você é a tua saída. É mais ou menos isso que Deus está falando. Está dizendo assim, não faça isso que para você parece ser uma resposta, parece ser uma saída, mas confie em mim, fica aonde você está aí em Gerar. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Eu vou mostrar para você aonde você deve estar. Versículo 3, permaneça nessa terra mais um pouco. Qual terra? A de Gerar, a que ele já estava. Mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Entenda uma coisa, queridos, um tempo de fome, um tempo de crise, um tempo de pandemia, observe isso, às vezes é o tempo de Deus estabelecer o seu povo. Se você foge, né, como a maioria do povo foge, buscando, né, os locais, né, onde aparentemente são provisão, onde todo mundo também vê e vai, tá? Como é que Deus vai te dar? Entenda que às vezes Deus está provocando isso para poder entregar para o povo dele alguma coisa. Você está conseguindo entender a profundidade disso, a extensão disso? Em outras palavras, estou dizendo o seguinte, queridos, uma pandemia faz com que o mundo todo se mova para um determinado lugar, tá? Onde o povo de Deus vai ser direcionado por Deus onde deve estar. Mas se Deus direcionar você que vá na contramão, e normalmente isso que vai acontecer, na contramão do mundo, tá? E nós podemos sim acrescentar e chamar isso de fé, né? Que é o quê? Ir contra o vento, contra a maré, contra a tempestade, é porque há um objetivo, primeiro, de te livrar,
Porque se Deus não manda fazer isso, não faça porque você vai morrer. Então, de te livrar. Segundo, porque ele está estabelecendo o tempo para o povo dele. Sim, ele tinha uma promessa que era dar aquela terra. Então, assim, deixa que quem eu quero que saia, saia, mas vocês fiquem, mesmo mediante a toda essa crise, a todo esse problema de fome, tá? Receba isso no teu coração e deixa que o Espírito Santo fale ao teu coração e você vai perceber que Deus está tentando falar conosco, tá? Versículo de número 4, diz assim: tornarei seus descendentes tão numerosos, é uma repetição de promessa. Como as estrelas do céu, lhes darei todas estas terras, e por meio de sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Observe que é o seguinte, não é porque eu tenho uma preferência por um povo e quero dar a terra de outro povo para esse povo, não, é porque por meio deste povo toda a terra vai ser abençoada. Observe, queridos, que é sempre assim, Deus não quer tirar algo de alguém em detrimento a outro alguém, não, Deus quer dar, né, para a mão de um ninguém, vou dizer assim, tá? O que alguém tem, tá? Para que esse ninguém possa ser provisão para todos. Porque este alguém só está sendo provisão para ele mesmo. Então entenda isso. Às vezes a gente fala assim, puxa, mas Deus parece ser tão mal. Deus tirou a terra de Canaã, daquele povo que já estava lá para dar para o povo de Deus. Sim, por quê? Porque aquele povo que estava lá era um povo egoísta, um povo que não tinha propósito na vida deles e vivia para eles. E agora Deus coloca na mão de Israel para que Israel possa o quê? Receber aquela promessa para ser bênção para todos. Então aí que tá, eu sou cristão por quê? Porque eu quero ser diferente do não cristão? Não, é porque eu quero ser provisão para todos, tá? Observe que eu ser cristão é eu dizer para Deus assim, Senhor, eu me coloco como cordeiro, se precisar morrer por todos, eu estou aqui. Agora, será que todos estão dispostos a morrer por mim? Então você entende a diferença daquele que serve e aquele que não serve? Hoje você precisa receber isso no teu espírito, porque o Espírito de Deus vai ministrar algo poderoso na sua vida acerca disso, da importância de quem você é. E por você ser quem você é, você vai ter benefícios, você vai ter coisas gloriosas, mas não é porque você é melhor que o outro, e sim porque em você está o propósito de ser bênção para o outro. Você conseguiu pegar isso no teu espírito? Irmãos, isso é algo profundo, mas é algo real, verdadeiro, e que muda a sua vida, a sua história, que faz com que você permaneça vivo, atuante, porque o foco não é você, ainda que você é o protagonista, ainda que você é o escolhido de Deus. Jesus era o escolhido de Deus, mas observe que ele teve que morrer por todos, tá? Mas ele foi e é até hoje, né? O nome sobre todos os nomes, tá? Por que Jesus precisou vir morrer? Por que todos não foram protagonistas? Porque os outros não tinham no seu coração o desejo, tá, de fazer isso. Bom, vamos lá, acompanha comigo, continuando aí. Versículo de número 6. Assim Isaac ficou em Gerar, onde Deus indicou, tá? Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, agora vem uma outra história, um outro contexto, tá? Veja bem, os homens estavam procurando, mas quem que é essa mulher aí? Perguntaram sobre a sua mulher porque, quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Então observe que houve uma procura, não foi simplesmente uma mentira. Não, eu vou inventar uma mentira aqui porque eu não quero que me mate e tal, vou dizer que Rebeca não é minha esposa, é minha irmã, tá? Não, eles estavam perguntando, ou seja, eles já estavam de olho nela. Claro, faltou confiança. Mais uma vez, isso aqui mostra que as pessoas não são perfeitas. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Vai ter momento que a gente vai ser usado por Deus, tá, para salvar uma nação, e vai ter momento que a gente vai perder para o cachorro do vizinho, porque a gente não é perfeito. Então isso aqui, as escrituras demonstrando que Deus não se move só em cima de perfeição, Deus se move em cima de um coração disposto a obedecer. Você vai ver que o sujeito de todo esse capítulo é a palavra obediência, você vai perceber isso, tá? Então olha só, então quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou. Olha de novo a mente, o pensamento. Gente, às vezes, sinceramente, eu falo, Deus, obrigado por dar-nos livre-arbítrio, o poder de pensar, mas às vezes o pensar é tão terrível, né? Faz a gente se desviar tanto das coisas que Deus tem. Tudo bem, Deus não quer robozinho, mas... ai meu Deus, né? Teve medo de dizer que era sua mulher e pensou, os homens, abre aspas, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita, né? Então, que tal se fosse uma feia, se Deus tivesse dado uma feia, né? A gente é sempre assim, Deus dá o melhor, a gente reclama, ou acaba estragando o melhor por ser o melhor, né? Então, olha, mas tudo bem, vamos lá, é só um desabafo aqui, né, de uma raiva momentânea que eu fiquei de Isaac, ok? Talvez eu no lugar dele teria feito a mesma coisa, ou pior.
Quando os homens do lugar lhe perguntaram, já lemos o 7, 8. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, paquerando, namorando, gente, estavam se beijando, estavam se abraçando, tá? Sua mulher. Então Abimeleque, rei, tá, dos filisteus e de Gerar, tá, chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela é tua irmã? Gente, aqui na verdade é o seguinte: tem coisa pior do que eu e você, cristãos, sermos repreendidos por um ímpio. Meu Deus, que vergonha. Foi o que ele passou, uma vergonha. O Abimeleque chega e fala assim para ele, né? Na verdade, ela é tua mulher. Por que dissesse que ela é tua irmã? Porque você mentiu, cara. O que nós fizemos? Olha só, ainda dá uma lição de moral em Isaac. Isaac respondeu: porque pensei que poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse, abre aspas, tens ideia do que fizeste? Tens ideia, Isaac? Tens ideia, Alex, do que você fizeste? Tens ideia? Qualquer homem bem poderia ter deitado com sua mulher e teria trazido culpa sobre nós. Ou seja, a tua mentira quase chama outro abismo. Olha só, gente, o não crente pregando para o crente, né? Ou o não crente pregando para aquele que foi escolhido de Deus. Tá? Que coisa triste isso, né? E você pensa que isso aqui é só com Isaac? Não. Acontece diariamente conosco, só que a gente às vezes não conta, tá? Olha só, versos 11. Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um. Observe isso. Ele forma uma lavoura, se torna ali um agricultor e para cada semente ele colhe 100. Gente, isso aqui é uma ação de Deus. Não tem como, não tem. Não existe para cada um 100, não existe. Se Deus não está no negócio. Então é como se Deus estivesse falando assim: olha, se eu estou na tua vida, a proporção é essa, é 100 para 1. Não importa se é tempo de fome, não importa se você está fora da tua terra, não importa. Se eu estou com você, por isso não é onde você está, nem o que você está fazendo, é com quem você está. Se você está com Deus, não importa se na prisão como José, tá? ou no, sei lá, no trono, tá? Mas como Davi, se você está com Deus, Deus vai prosperar você, os seus caminhos e a sua vida. Guarda isso no teu coração e coloca Jesus dentro do seu coração. Versos 13, o homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar. O que é isso, gente? Um homem rico e que a sua riqueza continua a aumentar, tá? Até que ficou riquíssimo. Ou seja, às vezes a gente pensa, não, Deus vai me dar até o suficiente. A hora que Deus vê que eu tenho bastante, Deus para de me abençoar. Não, sabe por quê? Porque se o teu propósito não é você, é os outros, então Deus sabe o seguinte: para ele é suficiente, mas para os outros que eu chamei ele para abençoar os outros, não, eu vou continuar abençoando. Por que Deus para muitas pessoas? Quando a pessoa começa a ser egoísta, só pensar nela e esquece dos outros. Deus fala, opa, chegou, né? É o suficiente, é o pão para eles comer e pronto. Mas Deus dá semente para quem semeia. Se você tem feito também para você e para os demais que Deus tem dado a você a conhecer ou a participar, tá? Então Deus vai te dar mais. Mesmo que você esteja rico, Ele vai aumentar. Queridos, logo mais, daqui a pouco nós estamos inclusive tentando conseguir um carro, né? Um carro da Volkswagen, tá? Uma Kombi de preferência, para ir buscar uma doação, né? Tivemos uma doação lá da Volkswagen de alimentos para nossa casa de recuperação, tá? Para você ter uma ideia, a gente não sabe quanto nem como, mas assim, existe uma previsão de uns 500 quilos, são meia toneladas, tá? Que dá tranquilamente para a gente sustentar, né? Você veja como Deus guarda e cuida os nossos, caso realmente isso venha a se confirmar. Mas por que eu estou falando para você, tá? Observe que Deus deu a abundância para eles semear. Eles não nos conhecem. Inclusive nós estamos precisando aí de um transporte, tá? Pode ser uma Kombi, qualquer carro que seja Volkswagen grande está servindo neste momento, tá? Se você quiser nos ajudar, porque a gente não sabe quanto de alimento. Para você ter uma ideia, nós conseguimos uma Paraty. E estamos indo com uma Paraty, porque a Kombi da casa de recuperação, nossa Kombi, botaram fogo, vocês sabem da história, né? Teve lá um incêndio criminoso, né? Possivelmente de um ex, enfim, né? De um ex-usuário ali, e tocaram fogo na nossa Kombi. Então, fica aí, né, o apelo já para você, se Deus tocar no teu coração e nos dar uma Kombi ou um outro transporte, estamos precisando. Vamos lá, querido, olha só. Então, continuando aqui, versículo de número, eu parei no versículo de número, ai Jesus, aqui, 13, então 14. Possuía tantos rebanhos, servos,
e servos que os filisteus os invejavam, ou seja, o povo local começou a falar, puxa, pera lá, esse pessoal está crescendo demais, esse pessoal está se enriquecendo demais. Versos 15, estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado em sua época, enchendo-os de terra. Ou seja, naquele local Abraão já tinha estado ali e cavou poços, achou água, gente, porque tudo que eles faziam prosperava. Então é o seguinte, onde ninguém acha água, ele vai cava e acha água. Aqueles povos filisteus ficavam tão irados com aquilo, o que eles fizeram? Gente, eles taparam os poços, eles entulharam os poços de água que eles bebiam, que o próprio povo local bebia e que o povo ali de Israel também bebia. Então olha só, a inveja é algo tão terrível, que a inveja, você destrói o outro por inveja, só que esquece que está destruindo também, porque você e os seus filhos vão beber daquela água, daquela fonte. Então olha só o que a inveja faz. Então fuja da inveja, queridos. Tá? Então Abimeleque pediu a Isaque, sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Ciúmes total, irmãos. Tá? Verso 17, por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes o mesmo nome que seu pai tinha dado. Ou seja, ele vai lá e reabre, né? Recava, né? Cava novamente, desentulha os poços para que eles possam beber daquela água e dar para os seus animais. Os servos de Isaque cavaram no vale de e descobriram um veio de água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo, a água é nossa. Gente, eles estavam coração fechado, o diabo pegou legal ali, tá? Por isso Isaque deu ao poço o nome de Eseque, porque discutiram. Eseque significa discussão, discórdia, contenda, tá? Por causa dele. Verso 21, então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna. Também, Sitna significa discussão, contenda. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Aleluia, glória a Deus, mas teve que mudar, né? E observe que ele cava e acha água. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Tipo assim, agora vão deixar nós em paz e agora a gente vai continuar crescendo e prosperando. Dali, verso 23, dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, tá? Não temas, porque estou com você e eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Isaque construiu naquele lugar um altar e invocou o nome do Senhor e ali armou acampamento e seus servos cavaram outro poço. Quis observe uma coisa, por que Deus apareceu para ele? E por que a primeira coisa que Deus fala não tema? Quando Deus chega e fala para nós isso, fala não tema, é porque Ele está dizendo assim, eu estou enviando vocês para um ambiente de medo. Eu estou enviando vocês para um ambiente de insegurança. Eu estou enviando vocês para um ambiente inédito. Eu estou enviando vocês para um momento na história que eu não vou mudar esse momento por causa de vocês, mas eu preciso que vocês me obedeçam, me ouçam, e eu estou dizendo para você, não tema, tá bom? Porque a gente fica querendo, irmãos, que Deus resolva os problemas, mas o nosso maior problema não é o problema que Deus criou, é o fato de nós não obedecermos a Ele, porque se nós obedecemos a Ele, nós andamos por sobre as águas. O povo de Deus foi feito para andar por sobre as águas. Então o que Deus está dizendo para nós é o seguinte, agora nesse momento, vai acabar a pandemia? Não sabemos. Mas o que nós sabemos então? Que tem uma palavra dizendo, não temas. Isso basta. Não temas, 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 queridos. Receba isso no teu espírito. Tá? Verso 26, já estamos encerrando, me dá mais 10 minutinhos, ou talvez menos. Porque por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar, lembra lá? Com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Isaque lhe perguntou, por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Vocês me tocaram lá, por que vocês vieram aqui? O que vocês querem comigo? É isso que Isaque está dizendo. Eles responderam, vimos claramente. Quem que viu? O ímpio. Quem que viu? O não crente. Quem que viu? Tá? Quem que observou? Tá? Os naturais que estão de olho na movimentação da terra, porque nós estamos de olho na movimentação do céu. Eles viram, Isaque foi um testemunha, a vida de Isaque foi testemunha. Observe que Isaque não brigou para não sair, não fez guerra, não, sai daqui. Ele saiu,
vai lá, o poço cavou, deu briga, deixa esse poço, cava o outro, deu água, deu briga de novo, sai de lá, vai para o rebote, cavou, agora, ai beleza, agora Deus vai expandir a nossa vida e prosperar, porque agora ninguém veio aqui nos perturbar. Tão quietinho ali, na boa, agora vem os caras atrás deles. E aí, o que vocês vieram fazer aqui? Não, é porque nós vimos, né? Nós observamos e vimos. Então olha só, eles responderam, vimos claramente, o Senhor está contigo. Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós. Bobo nada, né? Queremos firmar um acordo contigo. Verso 29, tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos. Não foi bem assim, eles fizeram mal, eles tocaram eles de lá, mas tudo bem, né? Mas sempre se tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Queridos, por quê? Porque eles saíram de lá, a terra dos caras não produziu, eles saíram de lá, a fome começou a bater. Veja, então entende o que eu estou falando? A bênção de Deus está no povo de Deus. Aonde eu colocar os meus pés será abençoado, onde você colocar os seus pés será abençoado. Por isso, irmãos, que o mundo, ao mesmo tempo que nos odeia, não nos manda matar tudo, porque o mundo sabe que precisa de nós. Tá? O mundo sabe que quando precisa de alguma coisa boa, precisa dos filhos de Deus. Tá? Então, olha só, encerrando aqui. Então Isaac ofereceu-lhe um banquete, eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento, depois Isaac despediu e partiu em paz. Verso 32, naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram falar sobre o poço que tinha cavado e disseram, achamos água. Oh, Deus prosperava demais, gente. Lembrando que a água ali, eles estão no meio do deserto, né? A água ali é tudo, é uma jazida de ouro, de uma pepita de diamantes, né? Isaac deu-lhe o nome de Seba, e por isso até hoje aquela cidade é chamada Berseba, tá? Daí verso 34 virou a folha, mudou a página, né? Tinha Esaú 40 anos, tá? Já fala do irmão de Isaac, tá? Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beri, e o Itita, tá? E também a Basemate, filha de Elon, o Itita. Elas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. Queridos, e aqui finaliza o capítulo, e eu quero só deixar um apontamento para vocês aqui. Começa a falar o que agora do irmão de Isaac, Esaú. E fala o seguinte, aqui mostra que a obediência, Isaac, ele é para nós o retrato da obediência a Deus. Você vê ele obedecendo a Deus, um homem de falhas, um homem que mentiu, um homem que Deus teve que ter misericórdia, tá? Mas quando Deus pede, ele obedece, tá? E Deus vai honrando a obediência dele, não a perfeição dele, mas a obediência a Deus. Vemos agora um contraponto, uma contrapartida do seu irmão Esaú, tá? Agora então fazendo tudo errado, porque ele sabia que não poderia arrumar mulheres, tá, de outros povos, ele sabia isso, era cultural, era um mandar de Deus. Ele vai e pega, além de uma, ele pega duas, ou seja, ele sabia também que não é, ainda que muitos tinham, né, outras esposas, né, poligamia, mas Deus sempre aprovou um casamento, né, uma só carne, tá? E ele vai arrumar duas ainda dos hititas, ou seja, arrumando o problema. O que acontece? Não descreve o que, você pode buscar isso mais à frente depois, ou em alguns materiais complementares, mas ali termina o capítulo dizendo assim, essas mulheres arruinaram, infernizaram, essas mulheres, você vê, já era mulher do Esaú, mas trouxe problemas seríssimos, para quem? Isaac e Rebeca, que vem a ser quem? A descendência do povo de Deus e de Israel, tá? Isaac, lembrando que já era Jacó, né? E Jacó, né? Então, você está lá na frente, ele muda para Israel. Então, as esposas de Esaú, seu irmão, tá? O irmão de Jacó, traz problemas seríssimos para os pais, para o sogro e para a sogra. Eles amarguram a vida de Isaac e Rebeca. O que essas mulheres fizeram? O que será que fizeram para amargurar a vida de Rebeca e a vida de Isaac, seus sogros? E aqui dá uma outra história. Um beijo grande pro teu coração. Não esqueça de compartilhar, dar o seu like, coraçãozinho, beijo, abraço, tudo mais. Queridos, e guarda as palavras desta lei. Confia no Senhor, obedeça a Ele, não temas.